É meu convidado nesta edição das 12, Samuel Fernandes de Almeida. Samuel, muito boa tarde. Olhando para esta questão do Orçamento do Estado, mais uma vez, os argumentos que tudo indica o Governo e o próprio PSD vão apresentar são os de proporcionalidade e equidade. A questão que lhe coloco é se lhe parece que são argumentos válidos nesta altura e, acima de tudo, válidos para o Tribunal Constitucional. Bom dia, antes de mais. Antes desses dois argumentos, acho que o mais forte é o argumento da excepcionalidade. E aí poderão colocar-se alguns problemas pela circunstância de já desde o tempo do governo do engenheiro Sócrates que se verificam cortes no pagamento, cortes nomeadamente nas remunerações dos funcionários públicos e, portanto, esta situação de excepcionalidade já se prolonga pelo menos no terceiro ano consecutivo, o que poderá vir a ser questionado também pelo próprio Tribunal. Em relação à proporcionalidade e à equidade, eu já expressei aqui por várias vezes a minha opinião, em conforme, não sei qual vai ser o juízo do Tribunal, temos um precedente, que é aquilo que foi o juízo do Tribunal há um ano atrás, e ao qual o Tribunal, de alguma forma, eu não diria que está vinculado, nós não funcionamos em Portugal numa lógica de precedente, mas, do ponto de vista jurisprudencial, mas obviamente não deixa de ser uma indicação da interpretação que o Tribunal fez, e muito estranho seria que o mesmo Tribunal, composto pelos mesmos juízes, um ano depois tivesse um juízo sobre a constitucionalidade muito diferente, um padrão de decisão muito diferente daquele que foi o seu padrão há um ano atrás. Tendo por base esse pressuposto, eu julgo que se colocam logo uma questão particularmente sensível, que é relativamente aos pensionistas. Ou seja, o conjunto de medidas que são adotadas em relação aos pensionistas, quer o agravamento geral da tributação que todos os contribuintes terão ao nível do IRS, temos de somar os cortes parciais no pagamento dos subsídios, e ainda a taxa de solidariedade para pensões acima de 1.350 euros. E eu tenho sérias dúvidas que, em relação a esta categoria de contribuintes, que estas medidas, na sua totalidade, possa passar o crivo da constitucionalidade, tendo em conta aquilo que foi o juízo do ano passado do Tribunal, que, mais uma vez, além da questão da igualdade, ou seja, entre cidadãos e entre contribuintes, um dos focos foi a violação do princípio da proporcionalidade, ou seja, na acessão em que havia algumas categorias de contribuintes ou de partes da população que estavam sujeitos a um esforço e a um sacrifício que era desproporcional face aos objetivos e que não era equitativo face a outras mesmas categorias de contribuintes. E, portanto, nesta acessão coloca-se um problema, provavelmente, de constitucionalidade. Por fim, se olharmos e lermos, eu julgo que a questão dos escalões não é inconstitucional. E tenho sérias dúvidas mesmo que a contribuição extraordinária, portanto os 3,5%, possa ser julgada inconstitucional, visto que é uma medida de caráter transitório e pode ser de facto justificada à luz das dificuldades que o país atravessa, e ainda por cima é uma medida que cobre, enfim, não a totalidade, mas uma grande generalidade dos rendimentos. Portanto, por essa via tenho algumas dúvidas. Os escalões não me parece, não há nenhum comando constitucional que obrigue ou que constranja o legislador a ter um número mínimo ou máximo de escalões. Contudo, creio que se poderá colocar, se fizermos uma análise relativamente literal da Constituição, poderão colocar-se problemas relativamente à supressão das deduções nos escalões, dos abatimentos e das deduções relativamente aos escalões mais elevados, porque isso elimina praticamente na totalidade uma das características e um dos vetores essenciais do IRS, que é a progressividade. Ou seja, não só a progressividade, mas a pessoalização do próprio imposto, porque deixa de haver elementos
pessoalizantes do imposto a partir do momento em que eu não posso abater e deduzir as minhas despesas, as despesas pessoais, portanto, despesas de saúde, despesas de educação, despesas com a habitação, e isso poderá também vir a ser sindicado pelo Tribunal. Samuel, nesta altura, a probabilidade, e não sabendo, obviamente, qual será a decisão do Tribunal Constitucional, mas olhando para esses argumentos que acabou de apresentar e que, de resto, são alguns deles já os vimos e temos assistido na praça pública de vários outros analistas, parece-lhe que há alguma probabilidade do Tribunal Constitucional aceitar esta argumentação do Governo e, de alguma forma, permitir que estas medidas passem? Isso é um juízo que eu não sou capaz de fazer. Desde logo para já, porque também ainda não o vi. Enfim, conhecemos a linha de argumentação genérica, mas a linha de argumentação genérica não será suficiente, a meu ver. Ou seja, estes argumentos, que há o caráter transitório, excepcional, o que o Governo vai ter de efetivamente demonstrar do ponto de vista técnico e fundamentar a sua proposta, é efetivamente demonstrar que estas medidas não são desproporcionais ou que elas não implicam para determinadas categorias de contribuintes ou setores da população um sacrifício manifestamente desproporcional em relação àquilo que é exigido aos demais. Esse exercício, se este exercício é mais fácil de demonstrar este ano, por comparação ao ano anterior, desde logo porque há um agravamento generalizado da carga fiscal para todos os contribuintes. No entanto, não me parece-me que esse exercício será particularmente difícil em alguns casos em relação aos pensionistas. Ainda assim, o Governo, e pegando nessa linha de raciocínio, também já se apercebeu que vai ser muito difícil impedir um chumbo por parte do Tribunal Constitucional. Basta olhar para este direito de argumentação, não sei se legalmente é esse o nome que se dá, mas os autores dos diplomas têm direito a argumentarem, a justificarem as medidas presentes, neste caso, no Orçamento do Estado, e a verdade é que no ano passado o Governo abdicou deste direito e este ano está a aplicá-lo. Sim, agora há aqui um juízo que é estritamente político, que é o seguinte: é verdade que o Governo foi apanhado relativamente de surpresa, ou tudo indica, relativamente ao juízo de inconstitucionalidade que foi formulado em agosto pelo Tribunal Constitucional, mas não deixa de ter quase meio ano, embora aí os trabalhos do orçamento já estejam praticamente, a proposta já estejam muito adiantados. De qualquer forma, e se é verdade que o Governo certamente estará a trabalhar em cenários alternativos, não deixa de ser, do ponto de vista da credibilidade do próprio Governo, do ponto de vista estritamente político, não deixará de ser extremamente uma derrota do Governo ter um segundo chumbo consecutivo relativamente a medidas que estão incluídas no Orçamento de Estado. Enfim, é uma prerrogativa. E é o normal, dir-me-á uns, que é o normal funcionamento das instituições. Uns legislam, outros controlam a constitucionalidade das medidas legislativas. Ainda assim não pode deixar de ser feito um juízo, de alguma forma, crítico, se vier a confirmar novamente que o Governo não teve o cuidado do ponto de vista da técnica legislativa e dos critérios utilizados para, de alguma forma, respeitar na sua proposta de lei, não respeitar aquilo que foi o juízo formulado há cerca de um ano atrás por parte do Tribunal, há meio ano atrás por parte do Tribunal Constitucional. Parece-lhe que esta argumentação que o Governo está a preparar é uma espécie de pressão pública, de resto é uma expressão que também se tem ouvido agora, por parte do Governo em relação ao Tribunal Constitucional, e se olharmos, por exemplo, para as declarações de Luís Moraes Sarmento na última semana, que dizia que um chumbo do Constitucional representa o fim do financiamento a Portugal. É uma forma de pressão, mas admitindo que somos todos crescidos, não me parece, enfim, o Governo também todos os dias é sujeito a pressões de todas as naturezas, até inclusivamente umas mais legítimas, outras menos legítimas por parte de grupos de interesse. Portanto, a lógica da pressão até um determinado limite, eu acho que a obrigação de qualquer magistrado, sobretudo o magistrado do Tribunal Constitucional, é decidir em consciência por um lado e, por outro lado, decidir de acordo com aquilo que é o texto que está em vigor da Constituição e fazer uma interpretação atualista dessa mesma Constituição, uma vez que as leis não têm apenas elementos históricos ou elementos literais, portanto há todo um conjunto
de elementos interpretativos que devem ser, nomeadamente uma interpretação da Constituição que seja conforme à Constituição, mas conforme também aos tempos que vivemos. E, portanto, a Constituição tem vários checks and balances que permitem fazer um juízo. Aquilo que a mim me choca mais, mas isso é do ponto de vista da arquitetura da própria formulação e constituição do Tribunal Constitucional, é que o Tribunal Constitucional seja nomeado uma parte dos membros sejam nomeados pela Assembleia da República e com ligações mais ou menos evidentes aos partidos políticos, e aí sim leva a que depois possam ser formuladas críticas relativamente fáceis, em conforme o Tribunal possa de alguma maneira ser mais ou menos sensível a pressões políticas. Isso é que seria verdadeiramente evitar, mas é a Constituição também que temos e é ela que impõe assim a composição do Tribunal Constitucional. Olhando para outra questão, nomeadamente o regime de exceção que a banca vai ter ao nível dos pagamentos dos subsídios, ou seja, não vai fazê-lo através do Odécimos, mas sim por antecipação, à semelhança do que já fazia, ou seja, o subsídio de férias é pago na totalidade em janeiro, o subsídio de Natal será pago também na totalidade em novembro. Faz sentido este regime de exceção para a banca e fará sentido, são duas questões numa só, que este regime de exceção se alastre ou se possa ser adaptado a outras empresas também, no setor privado, por exemplo? Nós temos a legislação ainda não está aprovada e, portanto, nesse sentido teremos de aguardar a forma como a redação da norma será adaptada de forma a comportar as exceções ou eventuais exceções. Eu aquilo que poderei dizer, independentemente daquilo que seja de se aplicar, esperando naturalmente que isto não seja uma norma, aquilo que nós chamamos uma lei à medida, ou seja, que, enfim, é abstrato e geral, mas depois na prática apenas se aplica a um setor muito reduzido de atividade, a um conjunto limitado de destinatários, é que eu acho que as exceções, isto é uma técnica legislativa que nós temos muito habitualmente em Portugal. Nós definimos um conjunto de regras e depois existe sempre um conjunto significativo ou mais ou menos significativo de exceções que são aplicados a um conjunto de setores, mais ou menos com maior ou menor capacidade e habilidade política para fazer lobbying. E, portanto, eu não vejo nenhuma razão, a não ser que me expliquem, e não sendo conhecedor particularmente do setor, enfim, mas não vejo nenhuma razão do ponto de vista objetivo para que este ou aquele setor tenham exceções a esta regra. E, portanto, eu já não sou muito a favor da regra em si mesmo, que é a diluição. Acho que no setor privado isso acho que essa imposição é relativamente, embora perceba onde é que o Governo quer chegar, e onde o Governo quer chegar parece relativamente óbvio, que é tendencialmente a médio prazo terminar-se com os subsídios de férias e de Natal, e, portanto, nada melhor do que a diluição. Portanto, neste caso, neste ano, no ano 2013, é o chamado 2 em 1, ou seja, por um lado, abre-se a porta para que tendencialmente os subsídios desapareçam por um lado, como há quem defenda junto do Governo, e por outro lado permite uma mitigação aparente do ponto de vista financeiro, porque como vai haver um agravamento da carga fiscal e em termos mensais, não sabemos ainda em que termos, portanto, para aprovar as tabelas de retenção na fonte, mas havendo uma diluição dos subsídios ao longo do ano, obviamente que as pessoas terão aparentemente maior liquidez durante esse período e, portanto, sentirão menos o efeito das medidas fiscais. E, portanto, parece-me relativamente, se não sou muito favorável à diluição em si mesma relativamente ao setor privado, acho que deveria ser uma medida que deveria ser deixada por acordo entre as entidades patronais e os trabalhadores. Se a medida, por um lado, é decidida, acho que ela deveria ser aplicada genericamente a todos os setores de atividade, sob pena, obviamente, de todo um conjunto também de empresas vir a reclamar a sua aplicabilidade da exceção, mas, como digo, tudo dependerá da forma como a norma vier a ser contemplada na proposta de lei que está em discussão neste momento na Assembleia e que terá de ser ainda aprovada até ao final deste mês. Concorda, Samuel, com esta tributação à parte do 10º face ao salário? Caso ela respeita ao espírito do Código do IRS, porque em relação aos mecanismos de retenção na fonte,
aquilo que acontece é que o subsídio de Natal e o subsídio de férias são tributados do ponto de vista, aplica-se-lhe a tabela, mas à parte e de forma separada em relação à própria remuneração. Nesse sentido, também aguardando para ver qual será a técnica legislativa utilizada, mas se confirmar esse entendimento, ela de alguma forma mantém aquilo que é o espírito daquilo que está hoje em dia em vigor e permite, obviamente, evitar também o agravamento do impacto daquilo que será na prática um aumento fictício do salário nominal da pessoa, porque obviamente ela tem o seu salário e depois terá um 12avos ou um 11avos diluído e que acresce. E, portanto, se nós tivéssemos a conjunção relativamente a crescer esse pagamento diluído do subsídio no respectivo salário, e se tudo fosse tributado em pacote aplicando-se de uma só vez as tabelas de retenção na fonte, provavelmente o efeito seria este efeito de, pelo menos, mitigar o impacto financeiro relativamente ao agravamento da carga fiscal, provavelmente seria particularmente diminuído, uma vez que se espera que o agravamento em termos de tabelas de retenção na fonte mensais possa vir a ser significativo, de forma a acomodar o agravamento significativo também ele da carga fiscal que se vai verificar em 2013. Para fechar, Samuel, faria sentido ou teria feito sentido uma fiscalização preventiva face a esta fiscalização sucessiva pedida pelo Presidente da República? Para o país. Eu disse, da última vez que estivemos aqui os dois juntos, eu disse que quem conhecesse o Presidente não poderia esperar que ele fosse fazer a fiscalização preventiva. Porque não está dentro da postura nem da sua forma de estar, iria provavelmente abrir um foco de discussão e iríamos correr o risco de não ter um orçamento aprovado a 1 de janeiro. Portanto, as discussões são múltiplas. De qualquer forma, parece-me há uma questão que, de qualquer forma, hoje em dia... Bom, para já a decisão já está tomada, portanto não vale a pena... A meu ver, quando as decisões ficam tomadas, não vale a pena depois também estarmos a prolongar muita discussão daquilo que poderia eventualmente ter acontecido. Mas há uma questão que me parece que ressalta à vista, que é... mesmo que o Presidente tivesse requerido a fiscalização preventiva e iria sempre fazê-lo, não do texto em bloco, mas de algumas normas, parece-me a mim que não evitaria, ainda assim, face àquilo que foi a postura depois de alguns dos partidos da oposição e até de alguns grupos de interesse, como a Associação de Magistrados junto à Procuradoria-Geral da República, do próprio Provedor, que houvesse fiscalizações sucessivas depois da aprovação ou não do diploma, porque nós não saberíamos qual seria o juízo do Tribunal Constitucional e provavelmente o Presidente não iria pedir a fiscalização preventiva de todo o diploma, mas apenas de algumas das normas, e isso significaria na prática que ainda assim suscitariam dúvidas de constitucionalidade sobre algumas das normas. Independentemente desta, que é uma decisão teórica, aquilo que eu acho que neste momento será de exigir ao Tribunal Constitucional é que prefira uma decisão com celeridade, não sendo, a meu ver, tendo em conta que é do domínio público, mais ou menos o Tribunal Constitucional já teve acesso com a devida antecedência da proposta, começou a estudar e etc., não seria muito aceitável, e creio que não sucederá, que o Tribunal pudesse só proferir uma decisão, tal como fez o ano passado, já com meio ano de orçamento executado. Acho que isso não seria, do ponto de vista pela população, acho que não seria compreensível no quadro em que nós vivemos, e o tal quadro de emergência nacional, e acho que seria particularmente pernicioso e prejudicial para o país, que tendo o orçamento mais ou menos executado a meio do ano, que tivéssemos uma decisão também proferida tão tarde. Agora, não haveria soluções, nenhum destes quadros... Não há soluções perfeitas. Não há, porque se fosse preventivamente seria impossível, a meu ver, termos um orçamento a 1 de janeiro, o que também não seria muito abonatório do ponto de vista da nossa credibilidade internacional. Se fosse feito a posteriori, também não é abonatório e colocam dúvidas sobre a própria execuibilidade do próprio orçamento. Acho que também não devemos agora transformar o Tribunal Constitucional, e isto parece ser a última moda, portanto, tendo em conta aquilo que foi o juízo do ano passado, não deveríamos, e os partidos políticos deveriam evitar claramente, transformar o Tribunal Constitucional em um instrumento de batalha política. Isso claramente deveria ser evitado, mas creio que obviamente que é uma tentação difícil de resistir. Samuel, muito obrigado pela sua análise nesta edição das 12. Foi a análise de Samuel Fernandes de
Almeida.